Olá, me chamo Giovana Cavalcante Brito do Amaral, sou aluna de iniciação científica e irei apresentar o trabalho Exposição a desreguladores endócrinos do período intrauterino e excesso de peso na infância, uma revisão sistemática, com orientação pela professora Angélica Amorim Amato e colaboração de André Giovana de Oliveira Cunha. Os desreguladores endócrinos são substâncias químicas exógenas aos quais a exposição humana é ampla no ambiente. São exemplos os poluentes orgânicos, pesticidas, substâncias de uso industrial e naturais, produtos farmacêuticos e metais pesados. Porém, os dados indicam que a exposição a eles pode aumentar o risco para diversas doenças, e a sensibilidade aos efeitos dessa exposição é aumentada durante a vida fetal, sendo que os estudos têm sugerido uma associação entre a exposição no período intrauterino e obesidade pós-natal. Assim, é necessário sintetizar os resultados desses estudos, visando melhor compreender essas associações. Por isso, o objetivo deste trabalho é conduzir uma revisão sistemática da literatura, de forma a sintetizar as evidências disponíveis acerca da associação da exposição aos desreguladores endócrinos durante a gestação e a ocorrência de excesso de peso na vida pós-natal. Trata-se, então, de uma revisão sistemática conduzida conforme as recomendações do instrumento PRISMA. Foram incluídos estudos observacionais que analisaram a associação entre a exposição aos desreguladores durante a gestação e as medidas antropométricas da criança. A pergunta de pesquisa foi criada com o uso do acrônimo PECOS. Foram excluídos os tipos de estudos aqui descritos no slide. A pesquisa foi conduzida nas principais bases científicas, também descritas aqui, sem restrição de data, sendo selecionados estudos na língua inglesa. Os termos de busca foram de escritores obtidos com a pergunta de pesquisa, e os estudos foram selecionados por 2 revisores independentes, sendo feita a leitura de título e resumo, depois lidos na íntegra e aplicados os critérios de inclusão. As divergências foram resolvidas com o terceiro revisor. Houve processo de coleta de dados das informações mais importantes, como vocês podem ver. O risco de viés foi analisado por 2 revisores de forma independente, com o uso deste instrumento descrito aqui no slide, e as discordâncias foram discutidas com o terceiro revisor. Foram utilizados como medidas para mensuração dos resultados dos estudos todas as medidas antropométricas descritas aqui, e os dados foram sintetizados em forma de tabela pelo método de resumo estruturado, com as estimativas de efeito conforme a direção do efeito. Pela heterogeneidade dos estudos, no que diz respeito ao momento de avaliação da exposição, o método de avaliação do desfecho por diferentes medidas antropométricas e estatísticas também, não foi possível agrupar os resultados dos estudos numa meta-análise. 697 estudos foram identificados pela pesquisa, foi realizada a análise e exclusão de duplicados, sendo excluídos 551 estudos e, mediante a aplicação dos critérios, foram excluídos 87 estudos, restando então 35 para análise final. Os estudos foram conduzidos em diversos países e regiões, como vocês podem ver, sendo 3 deles multicêntricos, todos foram incluídos em inglês entre 2013 e 2022, todos tratam de estudos de coorte, as amostras variam de 173 a 2.802 participantes, foram mensurados uma série de desreguladores, obtidas diversas medidas antropométricas, e as amostras biológicas variaram entre sangue materno ou do cordão umbilical, urina e colostro, no período que variou de 6,3 semanas de gestação até 24 horas após o parto. Os dados foram ajustados para fatores confundidores bastante diversos, sendo os mais frequentemente presentes nos estudos resumidos aqui. Após a avaliação pelo instrumento, todos os estudos foram considerados como tendo um baixo risco de viés, e com relação aos resultados individuais, a maior parte deles não encontrou associação entre a exposição pré-natal aos desreguladores e excesso de peso na infância. Vocês podem ver aqui na imagem que em cinza está representada a ausência de associação, em branco a ausência positiva e em preto a associação negativa. Para várias das substâncias, os resultados foram não só distintos, como divergentes em alguns casos. Alguns poucos não apresentaram discordâncias, sendo que o efeito observado foi por um número não tão expressivo de estudos. Apesar das evidências, então, sugerirem uma associação entre a exposição materna a essas substâncias e aumento de adiposidade na infância, essa revisão sistemática indicou não haver uma associação geral. As substâncias mais frequentemente avaliadas foram BPA e os fitalatos, com resultados bastante distintos, e essa inconsistência pode ser explicada pela variação no momento e método de avaliação da exposição, um método de avaliação do desfecho por diferentes medidas, diferentes fatores de confusão e medidas estatísticas. Portanto, dentre as limitações desse trabalho estão a inviabilidade de uma meta-análise, além da predominância de países desenvolvidos, o que dificulta a generalização dos resultados. Além disso, os desreguladores foram avaliados individualmente, mas é possível que os resultados reflitam uma mistura de substâncias, sendo necessário, então, que esses efeitos sejam melhor abordados. Por fim, a revisão sistemática indicou não haver associações consistentes, em detrimento do que as evidências atuais sugerem. Isso pode ser explicado pela heterogeneidade de desenho de estudo, e a análise também fica limitada pela predominância dos estudos em países desenvolvidos e pela escassez de avaliação de efeitos de misturas entre as substâncias. Portanto, é necessário padronizar os desenhos de estudos para que se possa melhor compreender as reais associações. Agradeço pela atenção, me coloco à disposição para perguntas através desse contato. Obrigada.